forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amigos e amigas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a palavra para um tempo de reflexão é um programa de orientação cristã da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que busca nas Escrituras Sagradas a proposta para uma vida em harmonia com o Trino Deus e com os nossos semelhantes. Cremos que Jesus Cristo é o único elo de ligação capaz de unir o ser humano ao próprio Deus, unindo assim também as pessoas. Por isso, ouvi-lo, crer e obedecê-lo é o caminho para uma vida com sentido. Nosso tema de reflexão para hoje é frente a frente com os meus atos. Pensamentos, palavras e atitudes acompanham o ser humano durante toda a sua trajetória de vida. A consciência tem a tarefa de dar conta dos acertos e erros cometidos durante esta trajetória. Mas o que fazer com os erros acusados por nossa consciência? Quando a nossa consciência nos acusa, há alguma forma de corrigir nossos desacertos do dia a dia? Primeiramente, é importante lembrar que a vida é por si só um milagre de Deus. Saber viver é, porém, uma arte que nem sempre é fácil de ser desenvolvida. O ser humano foi criado por Deus para viver uma vida de comunhão e sintonia com Ele, e na concretude esta comunhão deveria ser demonstrada no relacionamento com outras pessoas, assim como com toda a criação de Deus. Verdade é que existem pessoas que vivem indiferentes a tudo isso. Essas pessoas vivem porque respiram, trabalham, se alimentam, dormem e acordam numa rotina sem sentido e sem alvos para alcançar. Diferente é com as pessoas que se dão conta de onde vieram, para que vieram e vivem e para onde caminham. E sabem onde um dia estarão quando aqui a vida findar. Estas pessoas entendem que foram criadas por Deus à sua imagem e semelhança. E, portanto, devemos viver para Deus e um dia retornaremos para Ele na eternidade. Caso contrário, passaremos a eternidade distante dele. A palavra de Deus fala de pessoas que deram ouvidos a ele seguindo suas orientações e de pessoas que lhe foram indiferentes, mesmo sabendo destas orientações de Deus. Entre outros tantos relatos, estão dois nomes de discípulos de Jesus, dos quais queremos refletir nesta mensagem sobre a sua caminhada de vida e de fé. Pedro e Judas são exemplos de atitudes tomadas por pessoas frente a uma análise das suas escolhas e seus atos. Pedro nega conhecer Jesus na noite em que este foi traído e preso para ser levado à crucificação no Calvário. Judas, por sua vez, conduziu os executores da prisão, identificando Jesus na escuridão daquela noite com um beijo de traição. Ambos, horrorizados com o que haviam feito a Jesus, ficaram sozinhos com a sua tristeza e frustração. Retiraram-se para ficar frente a frente com a acusação da sua consciência, das suas escolhas e atos. Talvez estivessem imaginando como poderiam reparar o que lhes pesava agora no coração. Mas o que fez cada um deles com esta acusação da consciência? A atitude de denúncia e de negação para com aquele que haviam caminhado durante 3 anos, o qual eles não haviam enxergado nenhum defeito até então, agora os atormentava por causa das suas decisões e atitudes. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, encontramos no relato do evangelista Mateus que Pedro lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Judas confessou
Pequei entregando à morte um homem inocente. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, e depois foi e se enforcou. Em desespero e extremo ódio de si mesmo, Judas acabou com a sua vida e com a oportunidade de redimir-se diante de Jesus. Ele conhecia pouco aquele a quem ofendera com o seu gesto de traidor. Pedro lembrou com lágrimas o olhar que Jesus lhe lançara e a esperança o manteve vivo. Mais que isso, ficou claro para Pedro e para a humanidade de todos os tempos que quando Jesus perdoa, ele de fato esquece o pecado. Pedro recebeu então o perdão completo e foi enviado numa missão para falar ao mundo acerca desta maravilhosa misericórdia. Misericórdia que nada mais é do que Deus colocando o seu coração sobre a miséria e rebeldia do ser humano. Quando olhamos para esses dois personagens, encontramos duas vidas errantes, dois caminhos diferentes, dois finais distintos, duas decisões antagônicas diante dos seus atos e decisões. Nenhum de nós é capaz de viver a sua vida sem cometer erros e desvios de conduta, assim como Pedro e Judas, seja perante Deus ou na relação com a criação, o que inclui o nosso relacionamento interpessoal com os nossos semelhantes. Traição é a causa da dissolução das relações de amizades, relações conjugais e familiares. A negação do testemunho cristão é a causa de muitas pessoas perderem a oportunidade de também descobrir o caminho para uma vida de acordo com a vontade de Deus. Como nos lembra a palavra de Deus, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Não são poucas as pessoas mergulhadas em profundo desespero. Não são poucas as pessoas que dão fim em suas vidas, seja literalmente ou pelas escolhas de viver uma vida destituída dos princípios e da orientação de Deus. O que Pedro nos demonstrou é que há uma porta de saída para este beco aparentemente sem saída. Esta porta se chama Jesus Cristo. Ele mesmo se intitula assim quando diz: "Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo." Eu e você temos buscado e acertado esta porta? Se pararmos para refletir um pouco e formos sinceros conosco mesmo, logo vamos descobrir que há momentos em que erramos esta porta, que traímos a confiança de Deus e das pessoas ao nosso derredor. Também erramos esta porta quando sentimos raiva e ódio de pessoas que traíram a nossa confiança de alguma forma. Também há momentos de nossa vida que, com lágrimas nos olhos e um tremendo aperto no coração, nos damos conta do olhar amoroso daquelas pessoas às quais nós causamos feridas na alma por meio dos nossos pensamentos, palavras e atos impensados. São tantas as coisas que fazemos uns aos outros, umas às outras, que uma vez praticadas não podem ser apagadas. Diante destas constatações, muitas vezes podemos ser encontrados em profundo desespero. Contudo, é bom lembrar que o desespero leva à morte, enquanto que a esperança quer levar à vida. Quando olhamos para Judas, percebemos que levou a ele à morte, pois ele enforcou-se. Quando olhamos para Pedro, também vimos que ele chorou amargamente a sua culpa, mas ele, por estar arrependido, foi perdoado e tornou-se um instrumento de Deus. Em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão pleno e completo,
assim como a direção para vivermos dignamente neste mundo. Porque encontramos este caminho que leva à vida, temos também a oportunidade e a tarefa de apontá-lo para outras pessoas que andam perdidas, desorientadas e desesperançadas por causa dos seus atos e erros. Em momentos de tristeza e pesar profundos, quando o peso dos pecados nos assolam e a consciência nos atormenta, como Pedro, devemos olhar através de nossas lágrimas para Jesus e não para a corda ou a forca. Então encontraremos uma nova vontade e um novo modo de viver. Foi esta certeza que levou Pedro a encontrar uma nova vontade e um novo mundo para viver e servir na missão de Deus. Quando nossa consciência, pela ação do Espírito Santo, nos acusar do nosso erro e pecado, façamos um pacote de tudo isto e entreguemos aos pés da cruz de Cristo. Isso significa sentir profundamente o mal causado por nossas escolhas e atitudes, mas, arrependidos, confessamos tudo a Deus e com sinceridade pedimos perdão, Senhor. Haverá uma forma de consertar nossos erros do dia a dia? Você e eu podemos até não saber o que fazer e como fazer, mas Cristo já sabe e quer fazer algo por você e por mim, porque na verdade Ele já fez tudo por nós na cruz. Por isso, ao ficarmos frente a frente com os nossos atos, lembremos-nos sempre: nenhum pecado pode nos colocar longe do amor e do perdão de Deus. Esta certeza nos dará nova vontade, novo modo de viver e servir ao nosso Deus, assim como Pedro fez. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde sempre com a sua orientação na sua palavra e guiados pelo Espírito Santo de Deus, experimentemos vida plena e com sentido. E assim anunciemos esta proposta de vida a quem Deus permitir que caminhe conosco a caminhada de vida e de fé. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém.